Fala, investidores, tudo bom com vocês? Esse é o canal LF Investidor e hoje fazendo um vídeo sobre o relatório gerencial que saiu mais fresquinho aí do HELG 11 da REC Logística, um fundo que eu tenho em carteira e estou muito satisfeito com a performance dele, tá bom? Peço já o seu like, a sua inscrição, que ative o sininho, considere também ativar como membro para ajudar o canal e também ter acesso a benefícios exclusivos aqui do canal. Vamos lá, sem enrolação, é o HELG 11, ele tem um IPO recente, relativamente, mais de 12 meses, mas porém recente, já tem sua distribuição de 9,36, quase aí nos últimos 12 meses batendo os 10%, já com mais do que o CDI, tá bom? Resultado do mês foi quase R$ 1 por cota, ele paga aqui, ele é 1,17 a sua taxa, entre taxa de gestão, administração, 1,17 que é uma taxa normal para o mercado, tá bom? Ele vai falando aqui nos reinvestimentos para melhoria no REC Log Camaçari, o Log Cotia e também uma análise adicional do fundo. Então ele vai falando aqui, por exemplo, ele fala que, que fica muito mais fácil. A receita de aluguel foi praticamente 1,10. Aí ele teve as suas despesas, outras receitas e a distribuição 97 centavos. O lucro caixa dele está um pouquinho menor. Então, ou seja, ele queimou um pouquinho de caixa para estar pagando esse daí. Mas ele está pagando 1% ao mês, mais de 1% até, desses 97 aí, basicamente. Então, isso aí é muito bom, né? Mesmo que ele baixe um pouco esse dividendo, já daria em torno de 1% ao mês, tá? Então, ele fala aqui, 93% do resultado do primeiro semestre já até a data foram distribuídos e o resultado caixa ainda acumulado é só de 26 centavos. Então, não deve ter aí o incremento maior, bem maior aí do dividendo aí no mês que vem, fechando o primeiro semestre, tá bom? Então você tem aqui a distribuição dele, do HELG, com relação ao CDI um pouquinho menos, mas ele é um fundo de tijolo, então de logística, então tá bacana. Agora vamos ver aqui, os imóveis ele tem 220 milhões, renda fixa um pouquinho mais de 1 milhão, com mais 2 milhões em crise e outro ativo de 2,7. Ou seja, a maioria dele é imóvel, 97,4. Mas ele também tem uns passivos aqui de vencimento de dezembro de 2022 e dezembro de 2023. Então, os passivos dele tem um vencimento aí bem apertado. E eu creio que ele deva fazer até dezembro de 2022 uma emissão para pagar esse passivo. O passivo dele é 65 mil, sendo que o total do ativo é 226. Então a gente fazendo aqui a conta, vamos ver quanto por cento ele está alavancado. Então nós temos aqui 65 dividido por 226, você tem aí 28% de alavancagem. É uma alavancagem grande, tá? Não vou mentir, mas o fundo está entregando, né? Vamos dizer assim. Distribuição mensal do fundo, ele tem um patrimônio também subindo. Aqui ele tem cinco, na verdade, cinco imóveis, sendo que a maior parte aí do ABL, a área bruta locável, é no imóvel de Camaçari. Depois você tem aqui o Queimados e Extrema. Classificação dos imóveis são tudo A e B e tem muito aí atrelado em GPM e um pouquinho menos, 60% em GPM, 40% em IPCA. Você tem aí uma taxa de vacância mínima, quase praticamente nula. Vamos ver como é que é essa questão. É bem distribuído, você está no Sudeste e já se expandindo para o Nordeste através da Bahia, e você vê que todos praticamente 100% de alocação, a não ser o Camaçari. Você vê que o cap rate dele é quase praticamente todos 2 dígitos de cap rate, e bem bacana isso aí, porque você tem um custo de aquisição baixo e você pode ainda ter vendas de ativos, o que possa incrementar nos dividendos mais lá para frente para poder pagar a sua dívida. Então você tem um cap rate bacana. É claro que o CDI não deve ficar tão alto por muitos anos.
Então, o aumento de 7,7 na taxa de ocupação considera a atual utilização do galpão Praia do Forte, 9.000 metros quadrados. A formalização contratual ainda está em curso. Então, você ainda tem talvez a aquisição aí de um outro imóvel. Nós temos o ativo do CRI, Hotel Rosewood, e você vê aqui o histórico, a evolução do portfólio, sendo que todos quase típicos. Isso aí é um problema, eu acho, né, porque você tem contratos mais curtos. Geralmente os contratos típicos são mais curtos e isso aí pode sim ocasionar um tipo de vacância. Então você tem vencimento dos contratos, 39% já vencendo em 2022. O bom é que o contrato típico ele consegue renovar mais fácil, 9% em 2023 e 45% em 2024. Eu acho difícil nesses portfólios o pessoal não renovar, mas pode acontecer, né? Então, diversificação da receita, ela é bem diversificada entre construção, indústrias. Então, só tem esses 26 centavos. Vamos ver o que o DRE. O MAR, ele está sempre beirando 1 milhão, 3, 1,4. Agora está dando aumentada com o IPCA, que é o IGPM, o reajuste. E o resultado da propriedade está batendo aqui 857 mil. O regime caixa tem se mantido bem estável, ou seja, esse patamar de dividendo, eu creio aí em algo em torno de 90 centavinhos, por aí, para ele pagar nos próximos meses, tá bom? Então agora você tem que tem aquela questão de yield implícito e yield, ele coloca isso aqui agora de avaliação. Todos esses yields são bons para um fundo de tijolo. Então, para quem quer posicionar no fundo de tijolo, se der certo essa alavancagem, você pode colher os frutos lá na frente. A evolução da quantidade de investidores investindo, a gente vai ver que a cotação ela começou a dar uma recuperada, um volume absurdo aqui no mês de maio. Isso indica talvez uma reversão de tendência, como a gente vai ver aqui. Então, saindo um pouquinho do relatório, mas bem rápido aqui, sucintamente, a gente vê que ele está extremamente descontado ainda, com em torno de 36% de desconto do valor patrimonial. Mesmo que não seja todo esse valor patrimonial que fala aqui, algo próximo disso deve ser. A gente tem uma rentabilidade já quase de 5%, o patrimônio líquido dele é pequeno e o dividend yield dele está 1,26. A gente crê, se você colocar em 90 centavos, ainda vai dar bem próximo a 1%, o que é muito bom para um fundo de tijolo. Quando a gente vê aqui no gráfico, a gente vê o seguinte, ele estava nessa LTB, aqui ó, se você traçar uma LTB, parece que ele venceu essa LTB. Aqui deveria ter caído, essa cotação aqui deveria ter caído e não caiu, subiu. Então, você tem agora fundos de topos ascendentes. Então, pode ser que ele vá buscar aí, vai vir para cima com força, ainda mais que teve volume, isso é muito positivo, buscando pelo menos a área aí dos 80 a 90 reais aqui, nessa faixa aqui é o alvo primário aqui dele. Se manter esses dividendos, deve sim buscar pelo menos aí mais próximo à faixa superior de 90 reais. Esse é o alvo que eu projeto para esse fundo. Já falei aqui, olha, você vê que esses dois dividendos aqui, eles são muito maiores justamente porque está já se aproximando ao final do semestre. Então, não acredite que ele vai ficar pagando esses 97 para sempre não. Mas algo em torno de 85, 90, a gente consegue projetar com uma certa segurança, o que daria ainda assim mais de 10% de dividendo. A gente deve começar agora essa curva aqui descer de dividendo para poder ficar em torno de algo em torno de 1%, isso com a cotação subindo para aquele patamar que eu já falei anteriormente, tá? Então você vê aqui que o valor patrimonial dele subindo e subindo bastante. Se você for ver setembro de 2020, R$ 96 reais, e abril de 2022, 121, ou seja, entregou bastante a inflação. Se você for pegar aqui, ó, 96, se colocar aqui, ó, 121, né, dividido por 96, em 2 anos ele entregou 26%, fora o dividendo, no valor patrimonial. 3 ativos já está defasado, já temos 5 ativos. E aqui a vacância bem controlada, está bem abaixo de 10% já. Então, é isso aí que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Sigo bem confiante com a tese, bem tranquilo.
não tem por que aumentar, já estou com uma quantidade de fundos, de cotas de fundo que já está bom, mas se de repente der uma sopinha ali na casa dos 75 abaixo, eu posso estar de repente dando mais uma aportada. Muito obrigado pela sua atenção, peço já o seu like mais uma vez, não se esqueça de ativar o sininho, se inscreva no canal, ative como membro e deixa aqui um comentário se vocês querem que eu fale de outro tipo de fundo. Eu estou nessa semana e a semana que vem será só os fundos da minha carteira. Vou fazer todos os fundos da minha carteira até o final da semana que vem. Mas depois na sequência eu já vou colocar numa lista daqueles fundos que vocês estão pedindo e a gente vai analisar também. Beleza, pessoal? Espero que tenham bons investimentos. Vamos que vamos. Até a próxima.